CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Seja bem-vindo ao CBN Esportes aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações sobre o time do seu coração. Hoje é terça-feira, 25 de junho de 2024. Muitas pautas e assuntos para a gente tratar a partir de agora aqui em FM 99.1 e para você que também está no YouTube da CBN Campinas, @CBN Campinas. E vamos ao giro de informações dessa terça-feira. E a segunda foi marcada por demissões no futebol brasileiro. Você que de repente não acompanhou todas as movimentações, a gente resume para você. Cuca deixou o comando do Atlético Paranaense. Fernando Diniz disse adeus ao Fluminense após 2 anos à frente do elenco tricolor e 33 dias depois do Fluminense ter renovado com o Fernando Diniz, prometendo um projeto a longo prazo. E agora o destaque da Ponte Preta, que entra em campo hoje contra o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque da Macaca com você, Antônio Lupi. Opa! Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Hoje é dia de Macaca. A Ponte enfrenta o Ceará, 9h da noite, no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Nelsinho Batista tem problemas para montar a formação inicial da Macaca. O Elvis suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Risso, vetado pelo departamento médico. Zé Mário deve ser o titular na lateral esquerda. Quem também não deve reunir condições de jogo é o atacante Renato, que na derrota para o Botafogo na última rodada saiu machucado e foi diagnosticado com uma lesão muscular. E o Real Madrid se despediu de Nacho Fernandes, capitão merengue na temporada 2023-2024. O zagueiro de 34 anos está acertado com Al Qadisiyah, time recém-promovido para o Campeonato Saudita. E o destaque agora do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Santos entra em campo nesta terça-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h da noite, o Peixe encara o Mirassol fora de casa, buscando voltar ao G4 da competição. Corinthians e Palmeiras jogam na quarta pela Série A. O Alvinegro enfrentará o Cuiabá em casa, enquanto o Alviverde visitará o Fortaleza. Já o São Paulo joga na quinta contra o Criciúma no Morumbis. Chegou ao fim a carreira do atacante Aloísio, o Boi Bandido. Com passagens por América Mineiro, Figueirense e São Paulo, o jogador anunciou a aposentadoria aos 36 anos em publicação nas redes sociais. Com passagem de sucesso pelo futebol chinês, Aloísio não entra em campo desde que deixou o América no fim do ano passado, depois de sofrer com lesões e realizar apenas 2 jogos no segundo semestre. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupi. Guarani que vai se preparar fora de Campinas para o clássico, para o derby contra a Ponte Preta. Amanhã, os jogadores embarcam para um hotel em Itu, onde vai acontecer a preparação do técnico Pintado. O Guarani acerta a contratação de mais um atleta para a abertura da janela no dia 10 de julho, para tentar corrigir a rota que começou errada, e muito errada, na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, divulgou na última segunda-feira a lista com 25 atletas inscritos para disputar os Jogos Olímpicos de Paris. A equipe conta com 17 jogadores convocados para a Liga das Nações, todos eles já embutidos também na lista das Olimpíadas, além de nomes como do líbero Mike e do oposto Felipe Roque. Honorato também volta a ser listado como ponteiro. E o destaque de Fábio Chaib, trazendo tudo da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Fabião? Bom dia, Júlio Nascimento. Opa, do outro à sua direita. Aí, agora vai. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN.
Ontem, no prosseguimento da 12ª rodada, o Novo Horizontino bateu o Sport por 2-1 fora de casa, lá na Arena de Pernambuco. E o Tigre ontem, com 20 segundos, um detalhe desse jogo, com 20 segundos já vencia o Sport com presente, né? Com um gol bizarro contra do zagueiro Alisson Cassiano, fazendo 1-0 para o Novo Horizontino logo com 20 segundos de jogo. O Leão e o Sport não conseguiram empatar, então vitória por 2-1 do Novo Horizontino. Hoje, além do jogo do Santos contra o Mirassol e da Ponte contra o Ceará, um duelo de líder e vice-líder lá no Independência às 7 da noite. Tem América e Avaí, os dois têm 21 pontos, o América é o líder pelo critério de desempate. E mais tarde, às 9h30 da noite, lá em Manaus, o Amazonas, na zona de rebaixamento, recebe o Curitiba, jogo esse que pode interessar bastante para a Ponte Preta. 11h10 e a opinião de Carlão de Freitas, que ontem assistiu o empate modorrento da seleção brasileira. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, não dá para dizer que a seleção jogou mal. A seleção teve atitude, jogou ofensivamente. Agora, a gente precisa de um fazedor de gols. O Dorival vai ter que rever a escalação. O Endrick tem que ter espaço nesta equipe. Conversava até com o Fabião Scheib antes da gente entrar aqui. São vários jogadores com características semelhantes. Então você pega ali do lado direito Rafinha, Savinho, aí tem Vinícius Júnior do lado esquerdo, tem Martinelli, ou seja, 4 jogadores com características iguais e apenas um com característica de fazer o gol. Então o Dorival vai ter que rever, vai ter que mexer essa seleção brasileira, porque agora os dois confrontos são mais difíceis, mais complicados. E eu não sei não, hein? Não sei não, a seleção brasileira corre risco de eliminação na Copa América. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem 99186-9070. 99186-9070 é o WhatsApp da CBN que está à disposição. Trabalhos técnicos nesta terça-feira com Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas e 14 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Prestes Maia é boa movimentação sentido centro. No sentido oposto, tem excesso de veículos desde a Avenida João Jorge até a altura ali da Marginal do Pissarrão por conta de obras naquele trecho. Quem segue pela Avenida João Jorge reduz a velocidade sentido centro da Avenida General Carneiro até o viaduto Miguel Vicente Cury. No sentido Prestes Maia, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. A Avenida Prefeito Faria Lima tem lentidão sentido Bosque, na saída das Amoreiras e no sentido Vila Industrial, próximo ali ao Hospital Mário Gatti. Via Expressa Valdemar Pascoal tem excesso de veículos na chegada à Avenida Marechal Carmona, também sentido Bosque. No sentido oposto, apesar de ter um trecho de obras próximo ali à Rua José Paulino, o motorista não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora são 11h15. Vai sair de férias? Então vem para a AutoZone. Aproveite as ofertas e os serviços custo zero. Faça um check-up de motor gratuitamente. Encontre sua loja em autozone.com.br. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas e 16 minutos. Vamos agora falar de seleção brasileira. Informações do empate do Brasil contra a Costa Rica pela Copa América 0-0. A seleção brasileira estreou com um empate na Copa América 2024. Na Califórnia, o Brasil não saiu do 0-0 com a Costa Rica. A equipe chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo e chutou 19 vezes a gol ao todo, mas não conseguiu marcar. Também pela Copa América, no Grupo D, o mesmo do Brasil, a Colômbia bateu o Paraguai por 2-1. Hoje serão disputados os jogos da segunda rodada do Grupo A. O Peru enfrenta o Canadá e o Chile pega a Argentina. Já na Eurocopa, a Itália sofreu, mas conseguiu se classificar ao mata-mata da competição. Nesta segunda, a equipe italiana saiu atrás contra a Croácia e foi buscar a igualdade no último lance da partida, 1-1. Com o resultado, a Itália ficou em segundo lugar no Grupo B, atrás da Espanha, que bateu a Albânia e que ficou com a liderança da chave. Hoje jogam Dinamarca e Sérvia e Inglaterra e Eslovênia pelo Grupo C, além de França e Polônia e Holanda e Áustria pelo Grupo D. 11h17, muito se fala sobre o Vinícius Júnior, né? Faltou chamar a responsabilidade, ser mais protagonista no jogo de ontem, assim como era no Real Madrid. E, no geral, a seleção brasileira foi decepcionante, né, Caio de Freitas? Olha, Júlio, eu prefiro não colocar o Vinícius Júnior como o símbolo de um fracasso, de um resultado ruim que foi contra a Costa Rica. Ele tentou. E outra coisa, e que o torcedor brasileiro tem que ter paciência. Não adianta a gente ficar comparando Neymar, Vinícius. Cada um é cada um. O Neymar, quando teve um protagonismo, ele deu conta do recado. O Vinícius Júnior ainda está num processo de maturação em termos de assumir assim o destaque da seleção brasileira, né? E por isso as cobranças aparecem. Mas o que eu acho, Júlio, a gente não pode falar de falta de atitude da seleção. A seleção jogou no campo de defesa da Costa Rica, a seleção tentou. Infelizmente, hoje nós não temos individualidades. Muitos jogadores com características parecidas. No ataque temos 4 iguais, seja de um lado, seja do outro, né? Como eu enumerei: Savinho, Rafinha, Vinícius Júnior e Martinelli.
O Rodrigo por dentro talvez não seja aí a principal característica do Rodrigo. Poderia até utilizar o Rodrigo como definidor. Mas para mim o que faz mais falta, eu gostei do Paquetá ontem, pelo menos no segundo tempo, teve atitude, criou as principais jogadas, mas para mim o que falta na gíria do futebol é o cacheiro. É o cara que faz gol, é o cara que veste a 9, né? Não estou comparando, mas falta um Fenômeno, falta um Romário, falta um Careca, falta um Fred, né? O Fred até 2013 foi um cara que ajudou a seleção brasileira, em 14 ele não foi nada bem na Copa do Mundo. Né? Luiz Fabiano, ou seja, falta esse jogador. O único com característica é o Endrick. E ele vai ter que jogar, não tem jeito. A gente não. A bola circula ali na área de ataque da seleção brasileira. Não tem um para empurrar essa bola. Né? Até fizemos o gol ontem com o Marquinhos, mas falta realmente esse camisa 9 para a seleção brasileira. Falta esse cara para empurrar, para assumir a responsabilidade, porque nós temos bons jogadores, sim, senhor. A seleção é formada por bons jogadores, mas jogadores que ainda não têm a condição de assumir um protagonismo em seleção brasileira. Quando a gente fala protagonismo em seleção brasileira, é protagonismo. Falei de Fenômeno, falei de Romário, falei do próprio Neymar. Quem mais? Jogadores acima, Ronaldinho Gaúcho, jogadores acima, porque eu estou falando de seleção brasileira, da maior seleção, né, da maior campeã do mundo. Então falta pra gente esse camisa 9, esse cara para assumir a responsabilidade para marcar os gols. Fábio Scheib, conseguiu assistir na íntegra o jogo, Fabião? Sim, assisti, acompanhei a seleção. Ficou bravo com o Bruno Guimarães perdendo aquele gol na jogada do Savinho? Fiquei mais chateado com a bola da trave do Paquetá, né? Verdade. Teve o Arana também que chutou de fora. Isso que o Brasil tentou fazer, porque o Ferrolho da Costa Rica ontem, postando um ônibus na frente da área ali, o Brasil tem muitas dificuldades para penetrar na área da Costa Rica. E infelizmente é a realidade que a gente vive, né? O Brasil, ontem mais um recorde batido negativamente, né? São 5 jogos em competições oficiais que o Brasil não vence. Isso não acontecia há 23 anos para a seleção brasileira. Infelizmente é os novos tempos, né? O Brasil, a gente acostumou o Brasil sempre campeão, sempre batendo recordes positivos. Agora a gente está numa fase que podemos até se classificar nesse grupo, mas pelo futebol apresentado pela Colômbia ontem diante do Paraguai também, a Colômbia vem forte, vai ser difícil o Brasil passar. O Brasil passando em segundo nessa fase não será nada de anormal, porque a Colômbia ontem mostrou mais futebol que o Brasil. A gente está no início de trabalho ainda, mas com as dificuldades que já são evidenciadas há tempo, né? Desde a época de Fernando Diniz, depois da Copa do Mundo também. O Dorival Júnior vai ter trabalho. Eu acho também que o Endrick tem lugar nessa seleção. O Rafinha ontem foi muito mal também, né? Mais uma vez. E o Endrick é um cara que, como o Carlão disse, é um cara que falta na seleção brasileira, o terminal ali, né? Acho que tem lugares na seleção brasileira de agora em diante. Pois é, acho que o Brasil, ele precisa apresentar mais, né? Precisávamos de uma vitória contra a Costa Rica, porque a diferença técnica das duas seleções, embora se defenda muito a questão da evolução do jogo tático no modo geral, mas o Brasil ainda muito decepcionante. E decepcionante também por conta da falta aí desse protagonismo de alguns jogadores, né? Que a gente espera muito. A gente tem muitas expectativas em relação ao Vinícius, em relação ao Rodrigo, em relação ao Endrick ter mais oportunidades também no time. E falar uma coisa aqui também, o que me irritou. Eu tava irritado com o 0x0. Você estava irritado ontem à tarde já, né? Aí, o Éder Militão, nos acréscimos 0x0, ele dá um passe virando o rosto pro outro lado lá, Ronaldinho. Eu vi esse lance. Pelo amor de Deus, Éder Militão. Eu vi esse lance. Pelo amor, até de sacanagem, cara. Fazer um negócio desse. Tem um jogador Pelo amor de Deus. Você sabe que a gente sabe que o Éder Militão não é muito de pensar, né? Com base no histórico dele aí. Mas, pô, fazer um negócio desse aí, não dá, né? Outra coisa, a gente fala, né? O Neymar, o próprio protagonismo do Vinícius Júnior. O Neymar, neste processo até de transição de protagonistas, né? Neymar, Vinícius Júnior, ele seria importantíssimo nesta situação, né? Infelizmente o Neymar ele traçou um outro caminho, as lesões atrapalham demais. Mas o Neymar, na ponta dos cascos, ele seria útil, não só dentro de campo, pela qualidade dele, mas para ir apresentando ao Vinícius Júnior o protagonismo de uma seleção brasileira. Porque não é fácil você ser o melhor da seleção brasileira, não é fácil. Sim. A cobrança é gigante. Então, o Neymar, neste processo de transição, né, nessa passada de bastão, para o Vinícius Júnior, por exemplo, ele seria importantíssimo, assumindo a responsabilidade de ser um capitão, de ser uma referência para esses meninos. Porque também a gente coloca, quer o Vinícius Júnior? Cara, não é fácil também. O
Vinícius tem 23 anos, 20. Que tudo sabe? que ele apresenta no Real Madrid, a gente espera na seleção brasileira, mas é diferente. Mas a gente sempre conviveu com isso. O Messi conviveu a vida inteira antes Sim. da Copa do Mundo com isso. Não é o Messi do Barcelona, não é. Então, eu acho que falta, neste momento, o próprio Neymar para fazer essa condução, levar o Vinícius Júnior ao estrelato. Eu só queria falar que ontem eu fui o único que falei que ia empatar o jogo, tá? Só pra não verdade. deixar Olha aí, claro. verdade. Só pra não passar batido, porque muitas vezes eu sou humilhado. Você aqui no entende programa. muito, né? Não, eu entendo pouco. Foi mais na sorte mesmo, mas eu fui o único que acertei. Os humilhados serão exaltados. O Neymar que estava presente ontem, né? No mas ele estando lá, não Sophie estando lá, né, Stadium, já tá lá. né? E SoFi Stadium. Que reclamou também da saída do Vinícius Júnior mais cedo. Mas a câmera pegou ele falando assim, o Vinícius, contestando também a alteração do professor Dorival Júnior. Bom dia, amigos. E essa dos campos da Copa América serem menores em relação ao padrão FIFA atrapalha demais o jogo. Amarildo Breno e Hortolândia. Concordo. E tá dizendo aqui, Carlão, o Amarildo escalaria o Pedro também para ajudar o Que Hendrick. é um cara que poderia ser testado. O Pedro não foi convocado. Não. Então, calma. Não, ele tá propondo uma reflexão sobre os camisas 9, né? Essa ausência de camisa 9. Eu acho que hoje nós temos o Pedro e o Hendrick. Né? O Pedro jogando no futebol brasileiro, o Hendrick agora chegando ao Real Madrid, mas eu acho que são os dois jogadores com essa característica do cara, do fazedor de gol. O Brasil precisa o Afonso, de um fazedor. O Afonso, que foi tão contestado Afonso Alves. quando foi convocado, mas são os dois jogadores. Talvez Nossa, o Pedro até mais preparado que o Hendrick, não estou falando de talento. De maturidade. De maturidade, campo, né? De experiência, de bagagem, né? O Hendrick no Real Madrid também vai ganhar um status sensacional. Mas eu acho que são os dois jogadores mais prontos aí pra assumirem a 9 da seleção. O Hulk poderia ser? Não, acho que aí o ciclo acabou. Tá. O ciclo acabou. Que diferença, né? De 20 anos atrás que a gente podia escolher atacante. Mas será que a gente prepara na base? Eu não sei se a gente prepara. Tanto no futebol brasileiro, se a gente pegar a Série A do brasileiro, não temos muitos atacantes. Não tem. Teve aquela temporada lá que ficou empatado na artilharia, Washington, Romário, tinha mais uns, agora eu não me lembro. Fred, né? E essa Josiel, o cruel do Paraná. E essa tendência tendência do futebol brasileiro, desses jogadores de beirada, né, a famosa voltar, a transição e tal, a gente só tem jogador desse tipo hoje. Você elencou aí todo mundo da Tudo igual, mas isso não é culpa da cultura da base, que agora os técnicos jogam com os alas, né? Aqueles jogadores de velocidade. Tem muito a ver. Que imita a Europa, né? Porque o Brasil... A gente não tem um 9, não tem um 10, né? Também. Né? O próprio Paquetá não é o 10 clássico, né? Hoje a obrigação é de marcar, né? O Valdir de Campinas tá falando aqui, Carlão, esquece o Neymar, ele já é um jogador e na seleção nunca fez nada. Não, vai ter, mas isso não é verdade. A gente tem uma cultura de porque não ganhou Copa, que não fez nada, pelo amor de Deus, cara, o Neymar e outra, é um dos maiores artilheiros da história da seleção brasileira. O maior. O maior, exatamente. Quando você vai falar de Neymar, não fez nada. Desperta emoções positivas e negativas. Negativas muito em virtude do que ele faz fora de campo. Que vira pessoal, vira uma coisa pessoal. Vamos colocar a razão para analisar o Neymar. Ele ainda é um cara importante, quer queira, quer não queira. Ele é importante sim para essa molecada que tá chegando, principalmente pro Vinícius Júnior, que é o cara que tá parecendo que vai assumir o protagonismo da seleção, e o Neymar é importante nesse processo, sim, senhor. A gente não pode descartar o Neymar para o próximo Mundial, e o Neymar também não pode se descartar, né? Porque às vezes o Neymar, algumas atitudes dele, ele se descarta. Mas se o Neymar levar a sério, compenetrado, ele se encaixa nesse processo do Dorival, ele é essencial. A previsão é que ele volte em outubro, é isso ou não? O Vanderlei escreve aqui que o Neymar contamina o ambiente. É uma questão que foge da alçada futebol na avaliação dele. Bom dia, meus parceiros. Tá difícil assistir a seleção. Como vocês falaram, a seleção precisa de um centroavante. Mas quem? Pedro, Tiquinho Soares, Paulinho, acredito que são os melhores. O Vinícius Júnior, quando tem 2 marcadores, não aguenta. E o Rodrigo Paquetá tem que chegar armando. Abraço, Rafael de Freitas, do Jardim Nova Europa. Posso ser um pouquinho polêmico? Vai. Vocês me permitem? Ih, lá vem o Cana. Não, o Cana eu já desisti. Caiu esse ano, né? Cara, eu quando vi jogar bem de perto, eu achei... Não vai chegar. Mas hoje, pelo que ele tá mostrando no Botafogo... O Júnior Santos. Só que é um de velocidade também, né? Mas ele faz o 9. Ele machucou?
Machucou o quê? Saiu contra o Criciúma. Não, mas assim, é um cara que não tem na seleção. No Botafogo, o matador é o Tiquinho, né? Que também. Mas o Tiquinho já passou da casa dos 30, né? O Júnior Santos ainda tem dá um caldinho pra dar um convenhamos, tempo. Mas acho que testar numa Copa né? América é muito difícil, né? Tem que testar em amistoso. Por isso que eu concordo. O Júnior Santos ele é bom, assim, um time que joga mais precatado e contra-golpe, né? Ele tem muita força, né? Muita força. E habilidade, né? E aqui o Vaz eu vou ficar quieto, escreve o seguinte: fala pessoal, ótimo dia a todos. Não sei se foi orientação tática, mas ontem o Hendrick entrou no jogo parecendo um cone. Não adianta, falta o cara que chama a responsabilidade, faz diferente, pensa fora da caixa. É a opinião aqui do Vaz, o nosso ouvinte no CBN Esportes. O meio-campo também, né? O meio-campo também não estava criando muito, né? João Gomes, Bruno Guimarães, que é bom jogador, e Paquetá, não é digno de seleção brasileira. Quem também, tentou um pouco foi o Paquetá. As principais jogadas saíram dos pés do Paquetá. Mas eu acho que precisaria um cara até mais à frente do Paquetá, né? O Paquetá como um segundo volante, chegando, trabalhando com o meia, iria bem. Eu posso também só mais ser polêmico e mais uma opinião? Claro. Cara, o gol que foi anulado, a gente precisa urgentemente aceitar aquela indicação do técnico. Arsène Wenger. É isso mesmo. Nossa. Se tiver 30 centímetros na frente, dá o gol. Você tem que privilegiar o ataque, cara. O ataque ele é a razão do futebol, né? O gol é a razão do futebol. Aí você vai falar o seguinte: se não tivesse VAR, vamos supor, o VAR não existisse. Acho que até alguém da Costa Rica ia reclamar? Não, ninguém reclamou. Levantaram ali por osmose, né? Porque o cara paga caro o ingresso. O ingresso tava caro, né, pra assistir o jogo. Aí você vai lá e assiste um 0-0 mais ou menos. Não, essa lei do impedimento, ela precisa ser revista. De qualquer maneira. A gente não pode... É tão difícil marcar gol, aí quando você marca gol... Porque ontem no gol, eles traçaram a linha da bola, né? Só que eles colocaram uma linha no centro da bola. Por que não colocou a linha no limite da bola? Será que não daria condições pro Marquinhos? Então, assim, a linha também tem uma medida, né? A linha que eles traçam. Então, assim, eu tô torcendo o mais rápido possível para essa regra. Ela já foi aprovada? Tem discussão lá no Congresso do futebol, né? Na International Board. Mas, cara, tem que ser aprovada urgentemente essa regra, porque tá ficando chato e tá perdendo tempo, porque o árbitro fica um tempão com a mão no ouvido, esperando o pessoal do VAR ali. Se aquele lance aqui no Brasil é 10 minutos para analisar. O VAR tem que ser mais eficiente, né? Uma das nossas grandes discussões, porque atrapalha a dinâmica do jogo. E na Eurocopa ontem, Itália e Croácia, o cara marcou pênalti em 10 segundos. O cara foi teve pênalti pra Croácia, né? O juiz foi conferir no VAR, na câmera, 10 segundos ele já tinha tomado decisão, ninguém enchendo a paciência dele ali do lado. É verdade, já bateu, perdeu, voltou, fez o gol. É isso. Diferenças, né? Diferenças. 11 horas e 31 minutos, na volta, informações de Ponte Preta e Guarani. Repórter CBN. Terça-feira, 25 de junho de 2024. O Ministério Público Eleitoral encontrou irregularidades nas contas apresentadas pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nas eleições de 2022. Segundo um novo relatório, uma única empresa contratada para fazer o trabalho de selecionar funcionários de campanha, como cabos eleitorais, motoristas e copeiras, recebeu verba milionária, apesar de não ter a estrutura necessária para prestar os serviços. Além disso, a companhia transferiu parte do dinheiro para uma pessoa. A defesa de Castro afirma que a empresa apresentou documentos com a movimentação financeira que demonstram que as informações do Ministério Público Eleitoral estão equivocadas. A cobertura de água no Pantanal está 61% abaixo da média histórica, o que torna o ambiente propício para queimadas. A informação consta num levantamento do MAP Biomas. Em entrevista à CBN, o coordenador da organização, Tasso Azevedo, afirmou que a situação deve continuar assim ao longo do ano. Ele diz que a conversão de áreas para a agricultura e a pecuária tem gerado uma redução na corrente de água para o bioma.
Passageiros que não se comportarem em aviões ou aeroportos podem deixar de voar por 1 ano. Essa é a proposta da Agência Nacional de Aviação Civil para tornar mais rígido o tratamento dado às pessoas que geram confusão ou que colocam em risco a operação aérea. O tema será debatido hoje em reunião da diretoria colegiada da ANAC, que deve aprovar a abertura de uma audiência pública para analisar o tema. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, houve mais de 3 mil casos de confusão desde 2019, incluindo agressões e ameaças. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos. Que fase o futebol brasileiro está, hein? Indicação de entretenimento de Antônio Lupe para ver a saga do torcedor atleticano no Couto Pereira. É Couto Pereira isso aqui? Não, é na Arena. É na Arena do Galo? É na Arena do Galo. O cara foi querer descer o barranco, ficou preso entre o barranco e o alambrado. Quem disse que saía? Um pouquinho acima, né? Tadinho, ele cansado, né? Meio gordinho. Nossa, mano. Não, mas o pior não é. A cena é desesperadora, mas a narração do vídeo. O cara tirando o maior barato. O cara contando. Ai, esse Antônio Lupe. Enquanto vocês recompõem aí, Antônio, ó, só mais mensagens aqui. O assunto de seleção acaba mexendo muito, né? Com todo mundo. Onde anda Vitor Roque e Marcos Leonardo? Eram esperanças do marvado da seleção. É o Cristiano Salvione aqui. Mal, né? O Vitor Roque não logrou esse no Barça, né? Ah, mas calma também, né? É aquela coisa que a gente fala. Mas assim, o que atrapalhou muito essa transição do Vitor Roque, acho que foi o empresário, né? A pressão para jogar, acelerando a adaptação, acho que isso... E o Xavi falou que tirou a paciência do aí Xavi, né? Tira a paciência. Lembra do Casemiro, quando ele chega no Real Madrid? Sim. Ó, Casemiro, você vai jogar no Porto, fica lá 1 ou 2 temporadas, se preciso, volta maduro, foi acontecer, virou um dos melhores volantes do mundo. E não vamos nos surpreender se isso acontecer com o Endrick também, tá? Chegar no Real Madrid, o pessoal, Endrick, ó, vai jogar 2 temporadas lá no Girona, e aí depois você volta. Mesmo porque chegou o Mbappé lá também, né? É, a artilharia é pesada. É difícil, né? A personalidade. De repente você tá sentado ao lado do Mbappé, cara. Semana passada você tava jogando no videogame. O Thiago Toledo, grande amigo Thiago Toledo, que voltou pra terrinha agora, ele é assessor de imprensa de um grande complexo de comunicação de ensino superior aqui de Campinas. Nossa! Ele disse o seguinte, Júnior Santos aí encheu de olhinho e disse, amigo, mas eu não me surpreenderia se o Rodinei aparecesse em breve em convocação. Ontem eu tava no meu dia de folga, né? Sim, merece. E aí num debate com amigos, a gente tava num churrasco. Opa, coisa boa. E perguntaram, o Rodinei na seleção não logra êxito? Ele tá jogando muito no Olympiacos. Mas eu acho que não... Eu acho que não, porque o Rodinei falou que estava no radar da seleção, né? Isso. Do Dorival, mas não foi convidado. Foi convocado. Sei, cara. Eu acho que já é bananeiro já deu cacho. E outra, hein? O Danilo já não é assim, unanimidade. E o menino que vem é Ian Couto, né? Mas o Ian Couto, quando o Ian Couto surgiu no Coritiba, esse menino voava. Voava. Todo mundo falava, ele vai ser negociado com a Europa e vai explodir a seleção brasileira. Mas eu acho que esse processo de saída do Brasil
e a ida para a Europa, eu não sei o que tá acontecendo, mas o pessoal tá com dificuldade em evoluir para manter a regularidade na seleção. Eu não sei qual é o motivo. Acho que é um tema até de debate aqui. Tem um garoto também novo, promessa do esporte, Pedro Lima, lateral direito, foi vendido pro Chelsea, né, na Inglaterra. Pode ser que surja na seleção. Ele não foi pro Wolverhampton? Eu não sei. Mas é o que a gente debate aqui. E você tocou o assunto do Endrick. Gente, o Endrick tem 16. Eu vou falar o Endrick pra entrar no debate, mas contando todos esses garotos aí. 17 anos. Sabe, tudo bem que o Endrick ele dá indícios de que ele vai ser acima da média. Mas pode não dar certo. 17 anos, ele nem saiu da adolescência. Ele já vive uma pressão intensa de um Real Madrid, de uma transferência bilionária, né? Imagina esses outros jogadores e a dificuldade de adaptação. Não é assim, você, vou lá, Neymar, fenômeno, isso é a cada 100 anos, não é desse jeito. Então, você sai de um Curitiba para ir para um Girona, que seja, a mudança é radical, é difícil, precisa de um processo de adaptação, sim. 11h39. O Esporte Clube do Recife comunica que celebrou o acordo vinculante para a cessão dos direitos econômicos ou federativos do atleta Pedro Lima para o Wolverhampton da Inglaterra. Então, o acordo é um menino também da base do esporte, já foi embora. Lateral direito, já foi. 17 anos. Mas antigamente na Premier League, o Júlio vai saber, não tinha que ter um número específico de jogos na seleção brasileira para poder jogar na Premier League? Não lembro, Fábio. Isso aí, tempos incas, né? Década de 90, sei. Não, antigamente tinha que ter jogado na seleção do do seu seu país. país. Hoje não tem mais esse tipo de cláusula, não. Pra mim, o Estevão do Palmeiras é melhor do que o Ender, que o Neymar não volta pra seleção, mas... Estevão é mais daquele mais estilo... Mas ele iria bem de centroavante, iria abrir a marcação dos laterais. É a opinião aqui do nosso Rafael Freitas. E o Pedro do Flamengo, abraços do Mosca, aqui em Hortolândia, a gente acabou falando sobre ele. O Juninho Gambetta tá dizendo que se o Rodinei fosse convocado, ele honraria a camisa da seleção. O Valdir de Campinas... o Neymar faz 1 ano que não joga. Ronaldo Fenômeno com tantas lesões deveria servir de exemplo. Outro ouvinte, o Sérgio de Sumaré. Bom dia, amigos. Neymar tem que se espelhar no Ronaldo. Quando machucou o joelho antes da Copa, olha o que ele fez para se recuperar. O Neymar não serve nenhum para amarrar a chuteira do Ronaldo. Casemiro seria mais aproveitado do que o Militão. Escreve aqui o Xerife. As escolinhas de futebol estão travando a habilidade inata do garoto. Querem tudo da garotada no quadradinho dos professores. Zé Luiz Pires. Chama o Caleri para a seleção. Final telefone 6629. Não vou falar mais nada disso. Essa aqui eu já li. Falta um Pedro na área também. Já li. O Derivaldo, abençoado dia. Abraço aqui para você, Derivaldo. Obrigado pela mensagem. Bom dia, amigos do CBN Esportes. A convocação para a Copa América do Dorival foi ruim. Jogador que joga fora do país está na seleção por vitrine, não por amor à camisa. Jogo horrível. Ninguém jogou nada ontem. Paquetá, meu Deus. Escreve aqui o Anselmo. Bom dia, amigos da CBN. Imaginem esses zagueirões da Turquia e do Vitória jogando no mesmo time. JP de Moraes. Do esporte. O Peterson de Paulínia. Excelente dia para vocês. Um abraço a todos. Abraço especial para o Lupe. Peterson de Paulínia, mandando um abraço especial para você. Será que é o Peterson? Se pegar 30 jogadores da segunda divisão do futebol brasileiro, goleia aquela seleção de ontem. Jogador brasileiro que joga na Europa não veste bem a camisa da seleção brasileira. Escreve aqui o nosso ouvinte. Vamos lá, tem mais. Bom dia, falta a cereja do bolo, que é o Neymar, o Everton de Campinas. Cara, mas eu não achei, às vezes o torcedor fala, falta empenho, falta, eu não achei isso, cara. Eu achei que a seleção teve comprometimento, teve força, lutou até o fim, mas não teve a capacidade, a qualidade técnica para furar o bloqueio, mas falta de empenho, não vi não. Gente, são milhares de participações, obrigado aqui a todos que enviaram. A gente vai dar seguimento aqui ao nosso programa, porque depois do intervalo tem informações da Ponte Preta que entra em campo hoje contra a equipe do Ceará e também do Guarani, que vai para outra cidade em preparação para o derby. Voltamos daqui a pouco. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 46 minutos. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta estará em campo contra o Ceará. O Ceará, o Vozão, O né? Vozão, o vovô. O Alvinegro, lá do Castelão. Aliás, Fortaleza é muito bonito. Você já foi pra lá? Não conheço, não conosco. É muito bonito Se mesmo. você quiser me presentear, está no roteiro aí de... Ou não? Nordeste, bacana, Acho praia. que você já tem um destino certo, né? Não, no seu roteiro. Você que agora o vai meu descansar roteiro? um Não, pouco, eu né? não tenho, infelizmente, eu não me organizei pra isso. Perfeito. Fica para uma próxima. Vai ficar pra uma próxima. Quem sabe num futuro próximo, né? Tá bom, combinado. Mas o jogo não é lá em Fortaleza. O jogo é aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte encara o Ceará. Essa partida acontece às 9 horas da noite. E é o seguinte, dependendo do que acontecer, eu vou repetir essa frase novamente para evitar qualquer tipo de ruído na comunicação. Dependendo do que acontecer no jogo da Ponte contra o Ceará e também no jogo do Amazonas e Coritiba, se nada der certo, repito a frase novamente, se nada der certo, a Ponte pode entrar na zona do rebaixamento e enfrentar o Guarani no derby na próxima rodada, os dois times de Campinas no Z4. É claro que a gente torce para que isso não aconteça, para a Ponte conseguir uma vitória e buscar a reabilitação, até porque vem de derrota para o Botafogo fora de casa, só que com o Nelsinho Batista no comando, em 2 jogos no Majestoso, foram 2 vitórias, contra o CRB e também contra o Novo Horizontino. Problemas, hein? Muitos problemas pro técnico Nelsinho Batista. Elvis está suspenso. Luiz Aquim com a seleção da Bolívia na Copa América. Gabriel Novaes passou por uma cirurgia no braço. Renato, vetado, teve uma lesão muscular. Joilson também não joga, machucado. E o argentino Gabriel Risso, que foi titular nos últimos jogos na lateral esquerda, também sentiu um desconforto muscular e não vai reunir condições de jogo. Quem vai ser o lateral titular na esquerda? Zé Mário é o substituto natural, mas não deve ser ele o escolhido. Cogitou-se a possibilidade do Everton Brito, que estava sumido, hein? Voltou, parece que está recuperado de um problema no pubis
mas também não deve ser ele. É atacante. É atacante. De origem atacante. E sabe quem deve ser o titular hoje? Vamos aguardar a confirmação da equipe. O Luiz Felipe. Ah, está de volta. Está de volta, já está liberado. Já faz um tempinho que está sumido o Luiz Felipe, que é volante. Foi improvisado na Série A2 do ano passado na direita. Não comprometeu. Só que dessa vez, contra o Ceará, deve ser improvisado na lateral esquerda. Lembrando que a Ponte tem para o setor esquerdo o Risso, o Zé Mário e o menino Jean Carlos, que também sumiu. Não foi relacionado nos últimos jogos. Provável time da Ponte: Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio na lateral direita. Na zaga, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Matheus Silva também voltando. O Castro também era uma possibilidade. E o Luiz Felipe na direita. Emerson, Ramon e Dodô no meio. Matheus Regis, Gé e Iago Dias. O provável time da Ponte Preta, bem mudado, mas bem mudado, para enfrentar o Ceará. O Ceará que começou bem a Série B, mas oscilou nas últimas rodadas. E quem traz as informações do Vozão é o Lucas Mota, repórter do Ceará, na rádio CBN, O Povo de Fortaleza. Fala, meus amigos. Olha, o Ceará chega para esse jogo contra a Ponte Preta com urgência em termos de resultado positivo. O Vovô, que teve uma sequência positiva, chegou a entrar no G4 do Brasileirão. Depois disso, sofreu uma queda de desempenho, está a 3 jogos sem vencer e precisa de uma vitória para permanecer próximo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra a Ponte, o técnico Wagner Mancini vai ter alguns desfalques importantíssimos, principalmente no setor ofensivo. O principal deles é o Facundo Barceló, que vinha fazendo gols importantes. Ele sentiu um desconforto muscular na partida contra o Sport, não conseguiu se recuperar e está fora do jogo, assim como o Jorge Recalde, que foi outro, que sentiu contra o Sport e não conseguiu se recuperar. Além desses dois, tem ainda o atacante Ailon, esse que recebeu o 3º cartão amarelo na rodada passada, vai cumprir suspensão e não enfrenta a Ponte Preta. Pelo mesmo motivo de suspensão, o lateral esquerdo titular, Matheus Bahia, também está fora do jogo. E para fechar a lista de desfalques do Ceará, tem ainda o volante Richardson, está lesionado, está no DM e também é mais uma baixa do Vovô. Provável escalação do Alvinegro: no gol Richard, na lateral direita Rai Ramos, na zaga volta David Ricardo e ao lado dele deve jogar Matheus Felipe. Na lateral esquerda não tem Matheus Bahia, deve jogar o Paulo Vitor. No meio de campo deve ser formado aí com a trinca, com Jean Irmer, Lourenço e Patrick Deluca. No setor ofensivo, Saulo Mineiro é quem deve fazer a função de centroavante, que até então era feita pelo Barceló. Na ponta direita não tem o Ailon, deve jogar Facundo Castro. E na ponta esquerda, o principal jogador do Ceará, Eric Pulga. Volto com vocês. Valeu, Lucas. Obrigado pelas informações do Ceará. E rapidinho, né? Você vê como o Ceará lotado de desfalques também, mas você vê o time. É um time que tem elenco, né? Que tem jogadores aí que entram e a gente conhece. Saulo Mineiro já foi artilheiro, o próprio Paulo Vitor, que deve colocar aí, ser titular na lateral direita, também é um jogador conhecido. Vamos aguardar o que vai acontecer hoje à noite lá no Majestoso Júlio, 9 horas, com transmissão do Futebol Globo CBN a partir das 8 horas da noite. Carlão de Freitas, Ceará e Ponte e Ceará costuma sempre ter jogos equilibrados. Ano passado, 2 empates chatos. Sim. Mas a Ponte tem jogado bem com o Nelsinho no Majestoso, né? Tem, é a arma da Ponte, né? A campanha está sendo construída, baseada, apesar de uma má campanha, mas os pontos conquistados na maioria no estádio Moisés Lucarelli. E esta é a arma da Ponte. Com relação a equipes, ao favoritismo e tal, não dá para colocar a Ponte como favorita. Acho um jogo duríssimo, mesmo o Ceará desfalcado, mas é um elenco forte, é um elenco robusto, tem investimento, né? É um clube que está aí tentando retornar à Série A, até pela rivalidade com o Fortaleza, que vive um momento importante dentro da história. Mas jogo dificílimo, e aí a Ponte com possíveis improvisações, isso não é legal. A gente não sabe o que acontece no dia a dia, no ambiente, os treinamentos, mas
Cara, se você tem um jogador da posição, por que improvisar, né? A Ponte já teve uma experiência negativa lá em Belo Horizonte, improvisando, né? O Dudu Vieira e o Inocêncio estavam no banco, né? E não foi legal, o Dudu fez gol contra, comprometeu, não fez um jogo bacana. E hoje também a possibilidade de improvisação. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu acho que se tem a opção, mesmo que não seja a melhor das opções, mas é melhor confiar num jogador que conhece ali, conhece, no caso da Ponte, o lado esquerdo, do que improvisar o Luiz Felipe, de repente, do lado direito. O cara vai ficar todo torto, por mais que seja ambidestro, mas sei lá, é diferente. Eu optaria aí por um jogador da posição no lugar do argentino Gabriel Risso. 11h54, Fábio Chaib, você acha que dá para buscar vitórias hoje contra o Ceará? Até porque, Fábio, vale lembrar, né? Se a Ponte tropeça contra o Ceará, que é um adversário chato de se enfrentar, e o Amazonas conseguir um bom resultado hoje, a Ponte pode chegar no derby, assim como o Guarani na zona de rebaixamento. Olha a fase do futebol de Campinas. O Amazonas pega hoje em casa a equipe do Curitiba. É, de se lamentar, realmente. O Carlão falou que o Ceará tem muitos desfalques, mas a Ponte Preta também, né? Principalmente o Elvis, né? Que o cara de armação da equipe ali não tem um substituto à altura dele. A Ponte Preta tem a arma do Moisés Lucarelli hoje, onde fez grandes jogos, né? Contra o CRB, contra o Amazonas também, conseguiu uma vitória contra o Novo Horizontino. Mas o Nelsinho, vamos ver se vai optar por 3 volantes, né? Mantendo o Dodô no meio campo, ou se vai optar pelo esquema com 3 atacantes também, colocando o Iago Dias com o Matheus Regis e o Gé. Essa é a dupla de ataque da Ponte Preta nesse momento, Matheus Regis e Gé, já que o Renato, que substituiu também, que entrou no jogo contra o Botafogo, acabou saindo, sentindo uma contusão e não está disponível. Jogo complicado para Ponte Preta, e justamente onde vai ter a improvisação vai ser o lugar que cai o principal jogador do Ceará, né? O Eric Pulga, como trouxe informação no repórter lá de Fortaleza, o Eric Pulga é um dos principais jogadores do Ceará, e é justamente no lado esquerdo ali que ele costuma fazer uma fumaça, né? É isso, então hoje às 9 da noite teremos Ponte Preta e Ceará diretamente no Majestoso, transmissão aqui do Futebol Globo CBN Campinas. A Ponte 12 pontos, 16ª colocado, Ceará com 16 pontos, não vence há 3 jogos, o Ceará também não tá jogando bem, é o 11º colocado. Depois, a Ponte tem o derby, e quem já tá se preparando para o clássico de domingo é o Guarani, que já jogou no sábado, e você trouxe em manchete, Lupe, que o Guarani vai buscar privacidade nessa preparação pro derby 207. O clima tá bem pesado, né, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, até pela sequência negativa que o Guarani enfrenta na Série B do Campeonato Brasileiro, é o lanterna da competição. E qual foi a medida que a diretoria acabou tomando para trazer ou tentar trazer um pouco mais de tranquilidade? Vai tirar os jogadores de Campinas. O Guarani vai realizar a preparação pro derby, pro clássico contra a Ponte Preta, num hotel em Itu, onde o Inter, né, se preparou. A seleção do Japão também se preparou para a Copa. Esse é o local escolhido para o Guarani se preparar para o derby contra a Ponte Preta no domingo às 6h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O técnico Pintado, na entrevista coletiva que concedeu depois da partida contra o CRB, também já começou a dar alguns pitacos a respeito da preparação e da semana diferente, que é o clássico contra a Ponte Preta. O clássico é muito especial, a gente sabe disso. Para um momento difícil, o que a gente mais precisa é de um grande desafio, de um grande resultado, de um grande jogo. A gente vai trabalhar muito para buscar esse resultado pela necessidade e por ser um clássico importante, a gente sabe muito bem disso. Outro jogo muito complicado, mas a gente não pode escolher adversário nesse momento. A gente vai em busca do que a gente precisa, jogando em casa. A gente sabe que nós podemos fazer muito mais. A diretoria tem buscado, já está falando sobre isso há algum tempo, antes da minha chegada. Tem muita coisa já planejada, mas se você for para o desespero, você acaba cometendo alguns erros, algumas injustiças. Então, a avaliação está sendo feita, ela já foi feita, e as ações estão sendo tomadas, os reforços vão chegar. Bom, o Pintado falou de reforços aí também na última resposta, o René Santos, né, que é do Marítimo. Jogador também já está acertado com o Guarani, 32 anos, ele é zagueiro, né, também pode jogar como volante. Ficou aí um bom tempo no Marítimo, né? Também teve uma passagem pelo futebol da Arábia Saudita. No Brasil, passagens pelo Paraná, Atlético Goianiense, e fez base aí no Cruzeiro
e também passou pela base do Grêmio, passagens também pelo futebol japonês. René Santos, 32 anos, mais um de Portugal que chega, né? O Daniel dos Anjos também, que estava jogando no futebol de Portugal. E fica aí a expectativa por mais reforços na abertura da janela, que acontece no dia 10 de julho. E ontem, né, até no Arena, nós trouxemos a informação que foi publicada pelo nosso colega, o Lucas Rossafa, sobre a extinção do cargo de CEO no Guarani, e, consequentemente, cargo que Ricardo Moisés ocupava. Ainda existe aí algumas divergências na continuidade do Ricardo Moisés em assuntos administrativos, como, por exemplo, a recuperação judicial do clube. Isso vai ser debatido entre os membros do CA e também, consequentemente, com os membros do Conselho Deliberativo do Guarani. 11h59, essa situação política do Guarani, Carlão, acho que faz o clube acertar em tirar o elenco desse momento de pressão, né? Eu acho que tudo que for para deixar o ambiente mais leve, se é que é possível, mas eu concordo. Vai lá para Itu, descansa, pensa no jogo, entende o jogo, até para explicar para os jogadores o que significa o derby, ganhou um peso extra, né, devido à campanha do Guarani. Acho positivo, sai daquela pressão de torcedor ir ao estádio, conversar. O jogador não gosta disso, gente. O jogador, aliás, ninguém gosta. Quem que gosta? Imagina a gente entrar aqui, o torcedor vir pressionar, ninguém gosta. Ali é o dia a dia, é o trabalho do cara. Então não é um negócio legal, foge dessa pressão, desse caldeirão do Brinco de Ouro, vai lá para Itu, trabalha em paz, foca bem esse derby, porque eu acho que a chave do sucesso do Guarani, ou a chave da recuperação do Guarani, ela está neste jogo com a Ponte. A possibilidade de recuperação, ela passa pelo derby. Em caso de vitória, eu acho que o Guarani pode respirar aí novos ares dentro da Série B. Agora, o contrário também. Se o Guarani não vencer a Ponte, eu acho que a Série C é logo ali. Estrutura boa lá, né, Fábio? Você conhece legal. bem lá o Otto Hotel, né? Exatamente, uma boa estrutura, até para deixar os jogadores com privacidade também. Vai ser bom para o Pintado conhecer melhor o elenco, já que chegou há pouco tempo também. Vai ser um trabalho legal, um lugar afastado que traz bons frutos. Necessário, né? Necessário o Guarani ter esses ajustes. Bom, gente, é isso. 4 horas tem Arena CBN. A gente está de volta amanhã às 11 horas com mais informações aqui no CBN Esportes. Grande sequência de terça-feira a todos vocês. Um abraço. CBN Esportes Campinas.